Uma história de amor com uma surpreendente ligação com um dos piores massacres da história. O Domingo Espetacular conta agora como um homem judeu que conseguiu escapar dos massacres do Holocausto nazista se apaixonou por uma jovem aqui no Brasil. Um amor fulminante que terminou de repente. E só um tempo depois, o sobrevivente apaixonado soube por que a namorada sumiu. Foi quando ele descobriu quem era o pai dela. Uma história de amor impossível. Eu acho que é único na história recente do mundo. Eu nunca ouvi uma história dessas antes. Entre um judeu sobrevivente do Holocausto e a filha do comandante de um campo de extermínio responsável pelo assassinato de 900 mil judeus. Então ele ia para casa à noite, ficava com a mulher e os filhos, tinha uma vida normal. Quando acaba a guerra, ele sabe que ele é um criminoso e ele tem que fugir da Alemanha para não ser capturado. Gabriel se encontrou com um carrasco algumas vezes. Sem saber, chegou a apertar a mão dele. Eu pensei seriamente em amputar minha mão. Uma espécie de asco de mim mesmo, de ter tido toda essa intimidade com ele, né? Não com ela, com ele. O namoro marcou a juventude do Gabriel. Hoje, aos 85 anos, ele sonha em reencontrar a ex-namorada que não vê há pelo menos 5 décadas. Quer entender tudo o que aconteceu. Um grande mistério. E acabou, você nem sabe por quê, né, esse namoro? Não, na época, eu estava absolutamente perplexo sobre isso. Porque quando ela me disse adeus, ela chorava enquanto falava. Gabriel Waldman perdeu pai, tios e primos, todos executados em campos nazistas. Durante a guerra, a vida não era dos vivos, a vida era dos mortos. O mundo era dos mortos. A gente era cercada de morte por todos os lados. Então, as ruas cheias de cadáveres, os prédios bombardeados. Gabriel nasceu na Hungria. Tinha apenas 1 ano de idade quando a Segunda Guerra Mundial começou. Ele passou a infância escondido em porões e escombros para escapar de bombas, tiros e da perseguição nazista. A minha infância foi fugir, achar comida, achar bebida. Por incrível que pareça, a sede era pior que a fome. Ele transformou as lembranças do Holocausto em livros, que começou a escrever ainda criança. Inclusive, a história de amor contada nessa reportagem vai ser tema de mais uma obra a ser lançada em breve. Gabriel e a ex-namorada se conheceram na escola, em São Paulo. Eram adolescentes e logo se apaixonaram. Em comum, a vida de imigrantes que escolheram o Brasil para recomeçar depois da guerra. A pedido de Gabriel, não vamos revelar o nome dela. Nós tínhamos uma língua comum, que é o alemão. Porque eu já tinha aprendido nessas alturas alemão, lá na Áustria, e ela é austríaca, né? O namoro durou 1 ano, mas Gabriel foi estudar na Austrália. Só muitos anos depois, voltou ao Brasil. Já mais velho, começou a trabalhar numa fábrica alemã no ABC Paulista. E o destino, mais uma vez, o surpreendeu. Reencontrei com ela, já a essas alturas uma mulher separada, sem filhos, eu era solteiro e, portanto, o campo estava livre para um recomeço do romance. O que ele nem desconfiava é que o pai da então namorada foi comandante do campo de extermínio de Treblinka, na Polônia, onde quase 1 milhão de judeus foram mortos. Ele entrou no Partido Nazista quando ainda era ilegal na Áustria. Aí, quando o Partido Nazista se legaliza, ele já era membro do partido, já estava bem visto por todo mundo, e ele provavelmente começou a perceber que ele teria futuro no Partido Nazista, trabalhando na área de segurança, que ele era policial. Com o avanço das tropas de Hitler sobre a Europa, Franz Paul Stangl virou coordenador de campos de extermínio na Polônia. O Domingo Espetacular viajou até a Polônia para ver de perto como funcionava o campo de Treblinka. Uma verdadeira máquina de matar, no meio da floresta.
a 1h30 da capital Varsóvia. Esse campo não é considerado um campo grande pelos historiadores, isso porque as pessoas chegavam aqui para morrer. Entre a chegada e até a execução eram mais ou menos 3 horas. Stangl assumiu o comando em setembro de 1942. Aqui adotou técnicas que permitiram que o campo operasse na capacidade máxima, com 13 câmaras de gás funcionando sem parar. Em um só dia, era possível executar até 17.000 pessoas. Esse campo funcionou por 1 ano e 4 meses. Foi tempo suficiente para matar entre 850.000 e 900.000 judeus. As câmaras de gás ficavam onde hoje é o memorial. 5 anos depois do fim da guerra, Franz Paul Stangl entrou com o nome verdadeiro no Brasil. Foi em 21 de abril de 1951, como mostra o documento. Aqui tentou deixar tudo para trás e foi onde o destino dele cruzou com o do judeu Gabriel Waldman. Stangl arrumou emprego na mesma fábrica alemã onde Gabriel trabalhava, depois de terminar os estudos na Austrália. Na empresa, ninguém desconfiava do passado macabro do nazista. Das vezes que eu estive com ele, umas 4 ou 5 vezes, eu só fui descobrir esse detalhe depois que ele foi preso, muitos anos depois. Foi nesta época que Gabriel reencontrou a ex-namorada. Para mim foi uma espécie de alívio. Ela me ensinou francês. Eu ensinava ela inglês, que eu falava fluentemente inglês. Pouco depois, ela apresentou o então namorado judeu ao pai. Foi uma intimidade de quase genro e sogro, né? Tudo ia bem, mas para surpresa de Gabriel, o romance acabou de repente, sem nenhuma explicação. Quando ela me disse adeus, tenha uma boa vida, ela, como disse, chorava e me acariciava. No dia seguinte, levei para ela uma linda ramalhete de flores, com um bilhete, e para minha primeira, última e eterna namorada. Logo depois do fim do namoro, Gabriel foi demitido da fábrica e só descobriu que o ex-sogro era um criminoso de guerra quando viu a notícia na capa do jornal. Franz Stangl foi preso pela Polícia Federal em São Paulo em 28 de fevereiro de 1967. Eu me sinto culpado por ter sido tão profundamente ingênuo, mas quando eu descobri que era o pai dela, eu devo ter pego talvez o telefone e telefonado para ela, dizendo, olha, sinto muito por você, até logo, e desligar o telefone, alguma coisa assim. Você entende? Eu não fiz isso. Eu não tinha coragem de fazer isso. Porque meu pai e toda a minha família estavam aqui, sentados nas minhas costas, dizendo que lembra-se de nós. No depoimento, Stangl admitiu as mortes nos campos de extermínio e disse estar com a consciência tranquila. Ele comparou o boi Que ia para abate. o abate com os funcionários, com os prisioneiros lá de Treblinka, né? E eu achei muito terrível esse depoimento, que mostra muito como ele era, né? Gabriel superou o sofrimento e refez a vida. Casou, teve filhos. Mas o mistério da juventude até hoje não foi esclarecido. Por que ele me recebeu em primeiro lugar? Uma única opção é que talvez que ele não sabia que a minha origem. Mas acho muito difícil não ter sabido. A filha deve ter contado para ele. Stangl foi extraditado para a Alemanha e condenado à prisão perpétua. Morreu de infarto em 1971. A família dele continuou no Brasil. Gabriel tem uma suspeita para a dúvida que tanto o atormenta. Eu me sinto muito grato com ela, porque pode ser que ela salvou a minha vida. Pode ser, tudo é hipotético. Que eu ouvi a seguinte frase: se você não desfizer desse namoro, de duas uma, ou nos deixamos de proteger teu pai,
ou nós temos que eliminá-lo. Como eliminaram várias outras pessoas também. O nazismo era forte ainda. Então, eu podia ter sido um desses mortos. Nós procuramos a ex-namorada, mas ela preferiu o silêncio. Já Gabriel mantém a esperança de um dia ter a conversa que nunca aconteceu. Se você tivesse oportunidade, você falaria o que para ela hoje? Você não é culpada. Eu só tenho boas memórias com você. É isso.